Olá, eu sou o professor Márcio Miguel e vamos falar sobre o totalitarismo na Itália e na Alemanha. Para a gente começar, vamos falar sobre o fascismo. Nesse caso, nós temos aí que entender o contexto em que o fascismo surgiu. Pessoal, com o término da Primeira Guerra Mundial, um sentimento de frustração dominou a Itália por não ver suas reivindicações atendidas no Tratado de Versalhes. Assim, foi ferido o nacionalismo dos italianos e parte da população ficou a contestar a monarquia parlamentar no controle político do país. A vitória na guerra, sem quaisquer benefícios em contrapartida, limitava o sentimento de revanche contra as demais potências europeias. Sobretudo porque eles não conseguiram anexar nenhum território. Nesse caso, a gente começa a pensar como estava a economia italiana. O primeiro ponto seria falar sobre crise. Pessoal, em comparação com as outras potências europeias, era essencialmente agrícola. As indústrias, em sua maioria, se concentravam na região norte do país e eram fruto de investimentos estrangeiros, o que gerou uma grande dívida externa, contribuindo para os altos índices inflacionários. Então, desemprego, inflação, greves e reforma agrária são temáticas que era discutido constantemente. Para vocês terem uma ideia, com salários baixos e sem poder de compra, muitos se dispuseram com os rumos políticos e econômicos que o país atravessava. Então, a gente pode observar que o desemprego era grande e a inflação estava descontrolada. Os operários lideravam greves em busca de direitos e os camponeses se rebelavam, exigindo reforma agrária. O governo, por sua vez, parecia ter perdido o controle da situação. Pois então, no campo político, aparece para a gente que a Itália ainda era uma monarquia parlamentar em que tinha o rei Vítor Emanuel III como característica principal. E aí, diante de toda essa situação, aparece essa figura chamada Benito Mussolini. Olha a frase dele: melhor viver um dia de leão do que 100 anos de cordeiro. E aí, esse cara vai ser fundamental para montar essa coisa que nós chamamos de fácil de combatimento, que pregava a instauração de um governo forte e autoritário, capaz de acabar com os grupos de esquerda e pôr fim às greves e às manifestações operárias. O fácil de combatimento ele foi formado para a gente por volta de 1919. É um grupo nacionalista de extrema direita. O discurso colocado nesse país é que eles pregavam a instauração de um governo forte e autoritário, capaz de acabar com esses grupos de esquerda e por fim às greves e às manifestações operárias. Pessoal, em 1921, esse fácil de combatimento de fato se torna um partido, que é o Partido Nacional Fascista, e eles irão empreender o que nós chamamos de Marcha sobre Roma. E aí eles vão ganhar diversos tipos de apoio. Vão vir de ex-combatentes, industriais e proprietários de terras com o temor do comunismo, pessoas da classe média e desempregados. Para mostrar sua força, essa marcha sobre Roma levou militantes fascistas de toda a Itália a marcharem para ocupar prédios públicos e estações ferroviárias. Essa é a famosa Marcha sobre Roma. E aí, claro, nós temos um ponto-chave. O Vítor Emanuel III, diante de tanta repercussão, acabou convidando o Mussolini a ocupar o cargo de primeiro-ministro do país. Esse fato faz com que o fascismo chegue ao poder. Pessoal, olha para o símbolo que nós temos. Esse símbolo ele é importantíssimo. Esse é o fácil. Ora, a palavra italiana que significa feixe. O símbolo fácil de combatimento era um feixe de vara atado à lâmina de um machado. Essa imagem havia sido usada também como emblema do antigo Império Romano. Ao utilizá-lo como símbolo, os fascistas queriam dizer que pretendiam, com seu regime,
recuperar para a Itália o prestígio e o poderio do antigo Império Romano. Esse, então, acaba sendo um fato importantíssimo para a gente. E a partir daqui, a gente começa a pensar a seguinte questão: quais são as características colocadas para esse fascismo na Itália? O primeiro, nós temos o culto ao líder, que vai ser o Benito Mussolini, essa figura de que todos chamam de Duce, que quer dizer guia. É, como a gente já falou, é um grupo nacionalista de extrema direita. Eles têm como símbolo esse fácil litório, que seria essa ideia de poder da união e da punição. Nós temos que eles usavam uniformes pretos como destaque principal para eles. Eles montavam milícias armadas. Só para vocês terem uma ideia, o Mussolini ele agiu com muita violência para controlar e acabar com seus opositores dentro do seu governo. E ele utilizou essas milícias armadas, chamadas de camisas negras, que acabou ali conseguindo, nas eleições de 1924, cerca de 60% dos votos. Então é algo fantástico que ele vai conseguir por causa da condição socioeconômica em que a Itália vivia. E aí, claro, perseguir e até assassinar militantes de esquerda, que é o que vai acontecer com o líder socialista Mattioro, que fez um discurso no parlamento italiano no qual denunciava a violência praticada pelos fascistas no processo eleitoral. Então, o grupo miliciano chamado de Camisas Negras irão assassiná-lo. Então, temos aí esses destaques colocados para a gente. E aí, claro, diante dessa situação, a gente começa a trazer que pensar os apoios que o fascismo recebeu. Para que eles tivessem tanto destaque dentro da Itália, alguém tinha que estar apoiando. E aí, claro, a burguesia industrial, os proprietários rurais e o rei Vítor Emanuel III são grandes destaques. Perceba que a elite da Itália está muito preocupada com essa crise econômica que a Itália vem passando. E eles querem que algo resolva. Eles não acreditam que a democracia, que o liberalismo seria a melhor opção para resolver estes problemas. Pois então, uma vez o fascismo no poder, eles vão começar a trazer alguns pontos para a gente. O primeiro seria esse pacto do Palácio Vindoni, que decreta que só existiriam os sindicatos que fossem reconhecidos pelo Estado. Qualquer movimento ou forma de greve também seriam proibidos. Outra característica importante do fascismo seria discutir o corporativismo. Galera, esse modelo de gestão das relações de trabalho em que cabia ao Estado administrar e negociar as relações entre patrão e empregado. Esse vai ser um ponto-chave. O Estado vai ser o mediador de tudo isso. Percebe então que no fascismo, essa ideia de que o poder total nas mãos do Estado é uma base muito forte. Nós temos aí outra característica importante que foi colocada, que é a Carta de Lavoro. Essa foi uma estratégia que concede aos trabalhadores algumas de suas reivindicações, como leis de proteção de a jornada de 8 horas diária. O intuito era enfraquecer os movimentos operários e de esquerda. O fascismo assumiu as negociações, promovendo soluções tanto para os trabalhadores quanto para os burgueses. Então você percebe com a Carta de Lavoro a prática do corporativismo, que é o Estado sendo o fiel da balança entre o patrão e o empregado. Acaba concedendo direitos ao empregado, mas proíbe os sindicatos, que é uma vantagem para o patrão. Então, essa acaba sendo um destaque. Em relação à igreja, é colocado o Tratado de Latrão, que é assinado em 1929. O Estado italiano indenizou a igreja pelos territórios perdidos num processo de unificação ocorrido lá atrás, no século XIX, por volta de 1870, e concedeu ao Vaticano o direito a um território autônomo dentro da cidade de Roma, dirigido pela Santa Sé. Além disso, os católicos, ou melhor dizendo, o catolicismo
tornou-se obrigatório nas escolas italianas. É importante ressaltar que a Itália, que a Igreja Católica dentro da Itália não via com bons olhos a ascensão de um governo de esquerda na Europa. Então, era fácil você perceber como a Igreja Católica também acabou se enganchando no grupo de direita com medo do socialismo. Sabemos então que, devido a essa ideia de que todo o poder está para o Estado, temos a ideia de que só um partido pode funcionar, que é o Partido Nazista. O parlamento perdeu toda a sua autoridade, já que o Duce, o líder, ele se mistura com a figura do Estado. E temos o Mussolini como ditador, que vai controlar todas as regras e perseguir os seus inimigos. Então, a gente pode perceber que a imprensa, os artistas, os intelectuais passaram a conviver com extrema censura e a educação passou a ser controlada pelo governo como um dos princípios do seu partido. E aí, claro, esse é o ponto-chave que nós temos para você perceber o seguinte: professor, estão perdendo muitos direitos, estão perdendo a liberdade, mas porque as pessoas ainda estão apostando em um governo extremamente autoritário, por causa das realizações de obras públicas. Você deve lembrar que em 1929 aconteceu a primeira crise econômica mundial. E aí, claro, o Estado italiano passou a reforçar ainda mais seu papel na economia do país, com a promoção de obras públicas e o protecionismo econômico para recuperar desses impactos da crise econômica. No campo, com a diminuição das importações de alimentos, as pequenas e médias propriedades foram favorecidas, melhorando o nível de vida dessas pessoas. Então, você percebe que o fascismo, aparentemente, ele faz o país crescer, mas ele tira toda a liberdade das pessoas. E aí você também deve pontuar que as pessoas estavam vivendo a primeira crise econômica mundial. Pois então, o fascismo no poder vai trazer outras características para a gente. As principais medidas a gente pode dizer que substituir prefeitos e chefes locais por pessoas ligadas ao partido fascista, criação de uma polícia política secreta, que na Itália é chamada de OVRA. Nós temos a censura aos meios de comunicação, já que é um Estado que só pode falar bem dele. Nesse caso, o uso do rádio, cinema e jornais para propaganda oficial vai ser um destaque para aquela época. O culto ao líder nas escolas e nas universidades. E a expansão do território italiano. Você deve lembrar que a Itália é um país imperialista e eles tinham um desejo de tornar a Itália um império. Ora, ganhou a Primeira Guerra Mundial, mas não ganhou seus territórios. Tanto é que esse mapa que vocês estão vendo mostra o desejo da Itália em se expandir. Então, você pode ver aí um verde mais escuro, que é o território italiano até 1918, e o desejo de expansão que eles têm e a ocupação desde 1939. Então, aí ganha de destaque a Etiópia, a Albânia e outros territórios para a gente. Pois então, na comunicação, sabemos que a Itália ganhou a Copa do Mundo em 1934 e isso foi utilizado com muito maestria pelo governo, dizendo: olha, somos campeões do futebol, então podemos ser campeões também na guerra. Então o nacionalismo ele foi extremamente exaltado nesse período. Pois então, a Itália também ela deu destaque para a gente a perseguição dos judeus, que a gente fala muito sobre isso na Alemanha nazista, falando sobre o Holocausto e tudo mais. Pessoal, em 1938, o regime do ditador Benito Mussolini criou essas leis raciais, que acabou expulsando os judeus do sistema educacional e mais tarde de empregos públicos. Durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 7 mil judeus foram deportados da Itália, dos quais 5.910 acabaram mortos. Então, deu para você ter uma ideia de como é o fascismo e como é que ele chegou ao